Acompanharemos. Agora, Eliseu, um outro assunto que está repercutindo no mundo todo e principalmente também aqui no Brasil é a Justiça da Flórida, aí mandando notificar o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Explica pra gente isso. Já não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, na verdade é a segunda vez, viu, Nelson? A gente está acompanhando porque essa notícia já ganhou o noticiário americano e de boa parte do mundo. Se você fizer aí um searching, uma busca rápida, você vai ver que diversos portais importantes e sérios de jornalismo estão tratando sobre esse assunto, viu? O que houve? Um tribunal federal do distrito de Tampa, aqui no estado da Flórida, emitiu uma nova intimação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, desta vez com um prazo de 21 dias, no máximo, para a resposta. A ação foi movida pela Trump Media and Technology, controladora da Truth Social, do Donald Trump, e também pela plataforma Rumble, que acusa Moraes de censura e de violar leis dos Estados Unidos ao ordenar o bloqueio de perfis baseados aqui no país. Quem é a juíza que decidiu isso? Foi a Mary Stenson Scriven, da Corte Distrital de Tampa, na Flórida. Os fundamentos da acusação são os seguintes. Essas empresas argumentam que Moraes deu ordens de silêncio que teriam suspendido cerca de 150 contas, muitas delas de cidadãos ou residentes daqui dos Estados Unidos, identificando discurso político como antidemocrático. Elas dizem que isto configura censura extraterritorial, violando, portanto, a primeira emenda da Constituição americana, além de contrários ao committee e também à soberania dos Estados Unidos. Você bem lembrou, em 19 de fevereiro, a Trump Media e a Rumble entraram com uma ação também em Tampa, buscando que as cortes americanas declarassem extraterritorialidade das ordens de Moraes e que essas se tornassem inválidas aqui em solo americano. Em 25 de fevereiro, essa mesma juíza negou a liminar emergencial, alegando que não havia sido feita a citação válida a Moraes e que ainda não haviam atos executórios para justificar essa urgência. Só que desde então, essas empresas reestruturaram a ação e apresentaram no dia 6 de junho uma nova petição com pedidos adicionais de indenização por danos e afirmando diversos e seguidos erros processuais. Agora, o que mudou de um processo daquele de fevereiro para esse? Diferentemente do caso anterior, quando argumentou-se que Moraes não havia sido intimado formalmente, né? Desta vez o tribunal entendeu que a citação foi válida e impôs um novo prazo de 21 dias úteis sob risco de sentença à revelia. O que é isso? Ele pode ser julgado mesmo sem responder. A posição da AGU e do STF, a Advocacia Geral da União, já estaria se mobilizando para defender Moraes com atuação via escritório aqui nos Estados Unidos. Até o momento, não há uma confirmação pública de que Moraes recebeu pessoalmente essa intimação. Nelson. Muito obrigado, viu? Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, trazendo todas as informações envolvendo Donald Trump e também agora esta notícia vinda da Justiça Americana. Muito obrigado, Eliseu Caetano. A gente se vê aqui na Jovem Pan. Eu já quero chamar o Zé Maria Trindade. Zé, como é que essa notícia caiu aí em Brasília, a possibilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, ser notificado pela Justiça Americana? Em primeiro lugar, houve uma prorrogação do inquérito, de investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, a investigação sobre a ação dele no exterior e tal, isso está prorrogado, ou seja, ele está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes para essa investigação, que pode se transformar num processo, por enquanto é um inquérito, Então, é uma demonstração clara de que o ministro Alexandre de Moraes vai continuar nesse processo. Não é segredo para ninguém que Eduardo Bolsonaro se licenciou, foi para os Estados Unidos e de lá tenta um lobby, um trabalho para influenciar aqui o governo brasileiro e principalmente o Supremo, de fora para dentro. E a expectativa é de que não seja só os Estados Unidos, mas de que países ali da linha, países aliados, façam a mesma pressão. Me disse o deputado tenente-coronel Zucco que agora este é assunto que o foco é o julgamento de Jair Bolsonaro. Este assunto não é mais doméstico,
que ele é internacional. Esse é o objetivo. Por quê? Os advogados dizem que estão cansados de apresentar ali argumentos jurídicos, fazer uma defesa jurídica e sentem que não está andando e que é tendência de condenação. Seria preciso uma pressão política muito forte e a pressão política interna não está garantindo, então teria que ser externa, é o último cartucho. Eduardo Bolsonaro, e me confirmou aqui um integrante da Embaixada dos Estados Unidos muito importante, de que ele não tem, evidentemente, comando nem força no governo Trump, mas tem na família Trump. Aí ele falou, tem uma interferência muito grande, tem ali uma relação muito grande. E veja que isso aí vem da área empresarial, que nos Estados Unidos é muito forte. Na área empresarial, esse tipo de processo, isso é muito forte nos Estados Unidos. Portanto, é para se pensar sobre as consequências pessoais e de como o governo brasileiro, né, e relações exteriores já abraçaram isso aí como uma agressão ao Brasil e à justiça brasileira e não de forma pessoal contra o ministro Alexandre de Moraes. E o Supremo também entende assim, que não se trata de nada pessoal, mas sim contra todo o Supremo Tribunal Federal. E a própria atuação da AGU nesse caso, né, o Alan Gani, parece que indica aí uma defesa das instituições e não só da pessoa física do ministro também. Eu quero entender como é que você analisa isso acontecendo depois, inclusive, de um post do presidente americano ontem falando de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje já tem essa notícia vinda da Justiça da Flórida em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo está dentro do mesmo contexto, hein, Alan Gani? Olha só, Koba, está dentro do mesmo contexto, mas não houve nenhum ataque às instituições brasileiras, não houve nenhuma interferência no Supremo, não houve interferência em eleições, não houve interferência no entendimento da lei. Nada disso. Na verdade, é uma questão muito pontual relacionada a um dos ministros do Supremo, porque cidadãos norte-americanos tiveram as suas contas suspensas sem o devido processo legal. E isso fere a lei norte-americana. Portanto, se a empresa do Trump não toma nenhuma atitude nesse sentido, eles estariam desrespeitando a lei lá nos Estados Unidos, né? E não a lei aqui no Brasil. E ele foi eleito para cumprir as leis lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele está absolutamente no direito dele, assim como também o Eduardo Bolsonaro está no direito dele de procurar ajuda, assim como os petistas fizeram lá atrás no impeachment de Dilma Rousseff. A mesma coisa, Eduardo Bolsonaro também está no direito dele, passando informações, dizendo que houve de fato essa suspensão de contas, suspenderam até a própria rede social, o próprio Twitter. Então não se trata de nenhum ataque à soberania, aos demais ministros, e sim uma questão muito pontual para fazer valer a lei norte-americana. Agora, Bruno Musa, eu quero entender o seguinte: há quem diga que isso seja uma interferência dos Estados Unidos, da justiça americana, na soberania do Estado brasileiro também, já que a gente está falando de um ministro da Suprema Corte, um representante de um dos poderes da República aqui do Brasil. Como é que você vê essa discussão sobre influência ou não, intromissão ou não na soberania de um Estado e de outro? Bom, eu concordo muito com o que o Alan falou. Eu não vejo nenhuma ingerência dentro das instituições brasileiras. Nós estamos falando do CPF de um dos ministros, por ele ter violado uma das principais emendas da Constituição americana, porque ele sim acabou censurando, seja empresas americanas ou cidadãos americanos. Então, aí sim eu vejo muito mais interferência por parte do Alexandre de Moraes na vida, desrespeitando a Constituição americana, do que o fato contrário. Veja, de novo, é o que o Zé Maria também comentou, é um inquérito, nessa parte do processo ainda é um inquérito, mas não sabemos o que isso pode vir a ser. Mas se vier algum tipo de punição, ela também será dada nos Estados Unidos. Portanto, eu não vejo nenhuma interferência, nem muito menos desrespeito às instituições. Se a Constituição americana permite a liberdade total de discurso, de expressão, e algumas empresas foram censuradas ou simplesmente foram desligadas de território nacional, mas são americanas, e a Constituição americana diz isso, eu não vejo nenhum ataque aqui. Eu vejo, sim, muito mais uma intromissão do outro lado.
veremos cenas dos próximos capítulos. Para fechar esse assunto, eu quero a opinião do Fábio Piperno. Como é que você está vendo essa questão toda aí? Ministro do Supremo Tribunal Federal podendo ser notificado pela Justiça Americana, Piperno. Claro que isso é um mecanismo de pressão, né? Ontem o presidente americano foi muito claro e explícito. Ele falou, deu nomes. Quer dizer, a justiça brasileira, vocês perseguem aquele que foi um grande presidente da República, aquele que tem chances de vencer, então vocês não podem impedi-lo de disputar a eleição, né? Que o povo faça, que o povo tenha o direito de votar ou não nele. Então, o presidente falou tudo isso. Aí, mais tarde, Steve Bannon falou exatamente a mesma coisa, citando, inclusive, nominalmente, o ministro Alexandre de Moraes. Então, e aí que está o negócio. Bannon foi até muito mais explícito nessa questão do processo. Bannon, em momento algum, fala que se trata de um processo, digamos, relacionado à esfera empresarial. Está muito claro que é um processo político, até porque é o governo americano que age, por exemplo, contra o TikTok, contra, por exemplo, vários jornalistas que outro dia foram pressionados a mostrar suas fontes quando revelaram que o programa nuclear do Irã não tinha sido exatamente destruído como apregoou a Casa Branca. Então, o governo americano que pressiona juízes locais, né, que ousaram em algum momento contestar resoluções do presidente da República. Então isso não pode ser descolado do ambiente em que se vive nos Estados Unidos hoje. Agora, o governo brasileiro e aí a Suprema Corte, o STF, vão obviamente fazer a sua defesa, mas, veja, também não imagino que seja algo que cause tanta preocupação assim ao ministro Alexandre de Moraes.